fazer algumas perguntas aqui às ilustres procuradoras. Eu até, se me permite discordar do senhor, eu entendo que sim, isso é um caminho para poder realmente diminuir o investimento das empresas, fazendo com que elas se tornem cada vez menores e assim ficar independente ali perde até como se diz, perde até o mérito se vale a pena privatizar ou não, porque já não restou mais nada, às vezes só o registro da empresa mesmo, né? Eu vejo que o governador Zema foi eleito com 73% dos votos da população, ou seja, 73% dos mineiros deram um recado muito forte, que a ideologia que estava sendo defendida em campanha é a que tem que ser aplicada hoje, justamente porque tudo que veio até aqui não deu certo, então está na hora de a gente pelo menos tentar algo novo, né? Dentro disso, a questão das privatizações são muito fortes, né? Realmente a gente, né, vocês mostraram aqui os investimentos da Codemig em hotel, nisso, naquilo, pô, não faz nenhum sentido para mim o Estado estar investindo dinheiro nisso, seja através dos subsidiários ou não, nesse tipo de atividades. Para mim o Estado tem que focar na segurança, saúde, educação e infraestrutura, e até falo bastante que enquanto a gente sai na rua à noite com medo de sofrer alguma violência, enquanto, né, eu que viajo tantos hospitais aí de Minas Gerais, vejo como que o povo sofre na espera ali, na fila, em macas, no corredor, enquanto a gente não tiver uma educação com indicadores que tragam o Brasil aonde ele deve estar entre os 20 e 10 primeiros do mundo, enquanto a gente não tiver uma infraestrutura que escolhe toda a produção que o mercado tem que produzir para gerar renda para o nosso povo, eu acho que não se tem que falar de mais nada, só focar nisso. Então, é essa a proposta que o Novo trouxe, é esse que conquistou o povo mineiro, e eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir. Eu entendo, sim, que esse formato de vender a porta, vender a roda, vender o motor, e falar assim, não estou vendendo o carro, só estou vendendo pedaços dele. Caminha para esse interesse, né? Então, eu queria saber o seguinte, legalmente falando, tem alguma questão ali que está sendo descumprida? Ou são apenas quesitos que, se a gente analisar bem, né, distorcer bem, vão ter teorias para que sim e que não? E se a gente tem, assim, que realmente defender teorias ali em cima, e não é um descumprimento formal à lei, vamos então nos ater a como está sendo feita essas vendas de porta, vendas de roda e vendas de motor? Porque, por exemplo, na própria CEMIG mesmo, tem uma CPI hoje na casa, está sendo questionada várias questões ali que vale a pena a gente tentar. Então, para mim, é muito mais importante saber se, ao vender o motor, está vendendo pelo preço justo, está sendo feito as devidas controles para que não esteja sendo dado para amigos do rei, do que realmente a gente debater se é uma privatização ou não, e etc. Se não está ferindo a lei, vamos tentar, então, realmente fazer com que o que o povo mineiro quis nas eleições de 2018, com 73%, seja respeitado e seja feito da melhor forma possível. Então, assim, é unir esforços e focar naquilo que realmente eu acho que a gente tem que se ater, né? Porque a lei, né, vocês são procuradores, sabem muito melhor do que isso, sou um especialista no campo judiciário, sou formado em Direito, mas fui para o campo do mercado financeiro, formando em Economia também. Então, assim, a lei, para mim, é uma questão de ser muito extensa e acaba dando brechas para tudo. Mas eu quero saber estritamente se é uma coisa muito clara que está acontecendo ali, está passando por cima da lei? É mais essa dúvida mesmo que eu estou. Essa questão, deputado, que o senhor trouxe aqui, né, se o Estado deve ou não intervir no domínio econômico, o que embasou ou não a ideologia, nós não estamos discutindo isso. No caso concreto, Codemig e Codenge, como a minha colega, a procuradora Sara disse, a atividade das estatais, dessas empresas, é fomento. Então, compete ao Executivo, juntamente com esta Casa, entender se esta atividade tem ou não relevante interesse coletivo, a justificar o prosseguimento do desenvolvimento dessas atividades e da existência dessas companhias. Então, foi isso que a gente trouxe, e o que vai ser analisado são os aspectos do procedimento, né, legalidade, legitimidade, economicidade, a fiscalização desse procedimento. Isso é que vai ser investigado. Agora, se a atividade de fomento ela está ou não inserida naquele conceito de relevante interesse coletivo, isso cabe à lei, à Assembleia e ao Executivo.
E no que diz respeito a esse descumprimento que o senhor perguntou, quando nós expedimos a notificação recomendatória, nós entendemos que o governo, que a Codemig e Codenge tem os atos que estão, a finalidade dos atos que estão, que se pretende realizar é de reversão da atuação no domínio econômico, demandando, portanto, autorização legislativa. No que diz respeito a estes atos de venda de imóveis e de direitos minerários que a procuradora Sara disse, nós ainda não apreciamos. Nós não apreciamos esses atos ainda no bojo do inquérito que está em andamento. Mas, pelo que a gente tem até então, na recomendação, é que, se houver essa finalidade de reversão, se for apurada que a finalidade é essa mesmo, deve haver essa autorização. Esses atos específicos a gente ainda não analisou. Tá, então a gente vai entrar numa seara muito subjetiva, se está tendo finalidade de realmente extinguir a empresa ou não, e ela só vai ser demonstrada no finalmente, quando se encerra o CNPJ da empresa. Com relação ao fomento, a senhora muito bem disse que a lei disse que deve ter uma empresa para fomento ou não, só que, como eu disse, a democracia, ao eleger um executivo que pretende focar mais no mercado, diminuir o tamanho do Estado, ele vai pegar aquela empresa de fomento e falar assim, beleza, a gente tem uma empresa de fomento aqui, mas eu não quero fazer fomento. Então, em vez de eu ampliar o fomento daquela empresa, eu vou diminuir o fomento daquela empresa. E se a lei fala que ele precisa de autorização para realmente extinguir ou privatizar aquela empresa, ele só vai se esvaziar daquela empresa, porque a gestão cabe a ele. Ele, como executivo, e na proposta que ele colocou para poder seguir, ele falou, para mim, tem que ser Estado mínimo. Vamos caminhar para desestatização. Peguei uma empresa de fomento, eu não posso extinguir ela, eu não posso vender ela, mas eu não tenho interesse de fazer fomento, porque eu me coloquei nesse modelo de gestão. Então, sendo assim, eu vou realmente esvaziar a empresa, porque eu não quero fazer o fomento. A empresa está lá ainda. A finalidade dela está lá ainda, mas a quem compete fazer a gestão é o executivo. E ele colocando daquela forma onde que vai diminuir cada vez mais o fomento, está em pleno acordo com a intenção dele em campanha, demonstrado, como eu falo, ele está caminhando para isso, inclusive fazendo isso, só que o que está sendo discutido é o seguinte, mas ele está fazendo isso com qual finalidade? Eu acho que a finalidade que ele está fazendo é de dar um andamento à gestão que ele foi colocado lá para poder fazer. E extinguir e vender a empresa, que é aonde nós estamos debatendo aqui, se ela, no final das contas, ficar só o certificado, ele ainda está cumprindo a lei, é a minha visão. Deputado, apenas para complementar, não se trata de uma questão subjetiva, não. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. Disse que, quando a finalidade, usou esse termo, quando a finalidade a intenção daquele governo é se retirar do domínio econômico, aí eu vou analisar sim a finalidade, mas de acordo com o entendimento assentado do Supremo Tribunal Federal. E para isso, se é que existe essa intenção de não realizar fomento mais, é necessária, é indispensável a participação do Executivo e do Legislativo. Foi isso que a gente tentou explicar aqui. Então, não se trata de questão subjetiva. Satisfeito, Bartô? Porque já estamos chegando a 2 horas de... Satisfeito, mas só para frisar que aquele negócio. Eu tenho que fazer, mas eu escolho a intensidade que eu faço.